I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain, now baby only you I see. Feels like I'm going insane and only you can. Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e no vídeo de hoje eu vou contar como é que um motor de avião deu origem à pior equipe de Fórmula 1 de todos os tempos. Mas antes disso, se você puder dar o like já imediatamente no vídeo, eu vou agradecer, porque o like ajuda o canal. Se você puder se inscrever, melhor ainda, que o canal está crescendo, eu gostaria que você participasse disso. E se você puder marcar o sininho para ter as notificações de quando eu faço as coisas no canal, porque às vezes dá uma louca aí, eu faço uma live, de repente aí você nem fica sabendo, as minhas lives até que são bem legais. Então, se você puder se inscrever e ativar o sininho, eu vou agradecer muito. Agora eu vou contar como é que um motor de avião deu origem à pior equipe da Fórmula 1 de todos os tempos. Era uma equipe tão ruim que ela nunca passou nem do pré-treino, que é aquele treino que a gente faz para fazer a classificação, o treino de classificação. Antes da internet, era muito difícil você achar qualquer coisa, qualquer matéria na imprensa sobre coisas que não se referiam a Ferrari, McLaren ou Ayrton Senna. Então, imagina se você ia saber sobre uma equipe que não chegou nem a se classificar para treino nenhum, nunca se classificou nem mesmo para os treinos, para tentar uma classificação na Fórmula 1, era quase impossível. O mundo da sexta posição para trás do grid era totalmente desconhecido. E existem dezenas de escuderias de Fórmula 1 que não chegaram a lugar nenhum. Mas por que a escuderia que nós vamos mostrar nesse vídeo, a escuderia Life, o que ela tem de especial além das outras? E como que essa escuderia foi originada praticamente com um motor de avião? Calma que eu vou explicar. Na Itália, em Modena, que é o mesmo lugar onde nasceu a Ferrari, também nasceu um homem chamado Ernesto Vita. Esse homem ele não mexia com automobilismo, ele tinha na verdade uma empresa de plásticos da família que ele tinha herdado, mas ele adorava automobilismo. Ao mesmo tempo, lá para 1989, começaram a banir os turbos da categoria, aqueles turbos que faziam os motores terem cavalarias absurdas, tipo 1.500 cavalos em treino de classificação. Então, com o banimento do turbo, começou uma corrida por desenvolver motores aspirados. E o motor aspirado ele tem uma técnica um pouquinho mais fácil e ele é um pouquinho mais simples de você botar em determinadas configurações. Então começou uma corrida de fabricantes para desenvolver motores aspirados para a Fórmula 1. Uma das pessoas que tentou desenvolver motores aspirados foi um engenheiro italiano chamado Francisco Rocchi. Só que o que aconteceu? Ele tentou desenvolver esses motores e ao mesmo tempo ele trabalhou na Ferrari. Então, ele teve que se aposentar por problemas de saúde, porque andou trabalhando muito e tal. E ele ficou aposentado de 89 até mais ou menos o começo dos anos 90. Que foi quando ele foi procurado. Quem procurou ele foi o Ernesto Vita. E o que o Ernesto Vita disse? Falou, olha, eu preciso de um motor em W. Motor em W é uma arquitetura que é como se fosse um V8 com mais uma bancada de cilindros no meio. Não é uma arquitetura muito comum em carros. Embora a gente tenha lá o W16 do Veyron, essa arquitetura ela não é muito comum em automóveis, mas ela é muito comum em aviões. Portanto, o que o Vita pediu para o Rossi desenvolver foi praticamente um motor de avião. Depois de meses mexendo, o Rossi desenvolveu um motor W12, ou seja, era um motor com 3 bancadas de 4 cilindros. Na teoria, era uma ideia genial, porque tinha as dimensões reduzidas de um motor V8 com a potência de um motor V12. Mas na prática não era bem assim que funcionava. Esse motor W12 ele foi chamado de F35. E com ele na mão, o Ernesto Vita começou a oferecer para as outras equipes, para as equipes de Fórmula 1, o motor W12. Só que ninguém se interessava, porque tinha coisa muito melhor na praça para você comprar e ninguém ia se arriscar com um motor novo, sendo que tinha coisa mais garantida para você usar nos seus carros. Aí o Vita teve uma ideia. Por que ele não pegava e arrumava um carro e colocava o motor no carro para mostrar o quanto que o motor era bom? Nesse ponto da história, entra uma equipe de Fórmula 3000 que se chama First Racing. Eles tentaram desenvolver um protótipo para fazer o pulo para a Fórmula 1 em 89, mas eles não conseguiram. O nome do carro que eles desenvolveram chamava-se F189. O problema é que o carro, o F189, era tão ruim que ele não passou nem nos crash tests obrigatórios, então realmente eles não foram para frente com a ideia. Mas mesmo assim eles tinham o carro pronto, e o Ernesto Vita fez uma oferta pelo F189. Ninguém entendeu nada.
porque o que ele ia fazer com um carro feio e inseguro? Bom, a ideia do Vita era, como eu disse, botar o motor em um carro e testar, porque o motor W12 dele até então só tinha sido testado em dinamômetro. Mas para o motor W12 entrar no F189, precisava fazer modificações, porque na real o motor não cabia, simplesmente. O F189 tinha sido desenvolvido com o motor V8, o motor V12 era mais largo. Então eles tiveram que fazer um acolchambramento na carroceria do carro. E eles pegaram e deixaram o carro meio largo atrás. O carro ficou com a aerodinâmica bem zoada por causa disso. Esse carro, todo acolchambrado, com a traseira larga e a aerodinâmica toda zoada e inseguro, foi chamado de F190. Mas, apesar de já estar com o motor no carro, ele não conseguiu, o Ernesto não conseguiu fazer os testes com o carro. Bom, então basicamente o que ele tinha na mão? Um carro de Fórmula 1 todo esculachado e um monte de motor W12. Qualquer pessoa de bom senso teria parado por aí. Mas ele resolveu ir em frente. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Ele resolveu pegar aquele monte de trambolho e transformar aquela bagulhada toda numa equipe de Fórmula 1. Essa equipe foi chamada de Life. A Life seria a única equipe novata na Fórmula 1 em 1990. Para pilotar o carro, eles chamaram um piloto que chamava Gary Brabham. O primeiro contato do Gary Brabham com a equipe não foi dos melhores. Para começar, o carro parecia uma Ferrari de brinquedo. E a equipe só tinha 10 pessoas. E dessas 10 pessoas, ninguém parecia que entendia muito de carro de Fórmula 1. Tanto que eles levaram um tempão só para ligar o raio do carro. O primeiro teste de verdade do carro foi no circuito de Monza. Bom, basicamente o carro completou 20 voltas, parou por problema de ignição, ele era pesadão e o câmbio não passava da terceira marcha. Em Phoenix, na primeira etapa da temporada de 1990, a Life tentou participar do pré-treino para tentar pelo menos entrar para a classificação. Mas para você ver o amadorismo da coisa, eles não tinham sequer um contagiros funcionando no carro e não tinham calibrador de pneu. Isso numa equipe de Fórmula 1. Já na segunda volta da pré-classificação, o Gary pisou fundo e o motor W12 foi para o espaço. Acabou ali o fim de semana deles. E eles não se classificaram nem para nem não passaram da pré-classificação. Naquele ponto, a Life, para ser uma equipe patética, ela tinha que melhorar ainda muito. O carro deles andava menos que um Fórmula 3000 e o motor W12 se recusava a funcionar. Para piorar, o Gary Brabham recebeu uma ligação dizendo que a equipe ia encerrar seu funcionamento, suas atividades e não ia para o GP do Brasil. Então o piloto, se quisesse participar da corrida, ele ia ter que se arriscar. E ele tinha que arcar com passagens e com hospedagem por conta dele, o que é um completo absurdo. E ele não tinha garantia de nada, pode ser que ele tivesse que bancar tudo isso e acabar não correndo, porque a equipe poderia não estar lá. Mas, né, como piloto é piloto, o cara resolveu arriscar e foi para o Brasil. Chegando lá, em Interlagos, ele viu o pouco equipamento que a equipe tinha e as poucas ferramentas e tal no box e aliviou, putz, passou o susto. Pelo menos ali ele ia conseguir correr. Na quinta-feira, antes da corrida, a Life foi para a pista. O carro foi só 26 segundos mais lento que o último colocado. Na sexta-feira, o Life saiu dos boxes, desceu o S do Senna, pegou a reta oposta e o motor explodiu. O carro não andou nem 1 quilômetro. Isso aconteceu porque algum dos mecânicos não colocou óleo no motor. O cara esqueceu de colocar óleo no motor. O amadorismo dos caras não tinha limite. Aí o Gary Brabham se encheu e falou, ó, quero nem saber. Seguinte, ou vocês mudam tudo, essa porcaria de equipe eu tô caindo fora. E a coisa principal que o Gary Brabham queria que fosse mudado era o motor. Aí ele falou, ó, serve motor de liquidificador, de barbeador, de marajó, qualquer porcaria serve, mas tira essa porcaria desse W12 do carro. O Ernesto ouviu e falou, ó, não vou mudar nada, cara, vai ficar tudo como tá. Aí o Gary Brabham pediu pra sair, cara, eu acho que ele não era caveira o suficiente pra isso. Como o que eles tinham na mão era até então o pior carro já visto na história da Fórmula 1, eles tiveram um pouco de dificuldade para achar um piloto. Mas na terceira etapa da temporada, a Life orgulhosamente anunciou que seu piloto seria o italiano Bruno Giacomelli, que era um piloto respeitável, mas já estava beirando os 40 anos. E na verdade ele só aceitou pilotar aquela banheira porque ele estava sendo muito bem pago para isso, então o que vinha é lucro. Ele já estava em fim de carreira mesmo, ia tirar um dinheirão e optou por pilotar a bomba. Em San Marino, o carro conseguiu andar, só que ele teve números de performance no mínimo questionáveis. Ele conseguiu chegar a 74 por hora na Tamburello e a 104 km por hora na curva Villeneuve, que era a mais rápida da pista. 8 minutos depois, o motor da Life virou purpurina e o fim de semana deles acabou de novo, antes da pré-classificação.
Em Mônaco, o Bruno Giacomelli, o piloto, foi visto indo numa loja comprar arruelas, porcas e umas ferramentas que estavam faltando para a equipe. É sério. Na primeira sessão de treinos, ele conseguiu completar incríveis 8 voltas com o carro fazendo um fumacê desgraçado, mas conseguiu. Já na outra sessão, o motor estourou. Na melhor passagem naquela sessão, a Life ficou 13 segundos atrás de se classificar para o treino. Para eles foi quase uma vitória. Uma curiosidade, com o tempo que eles fizeram, a Life não teria se classificado nem para o GP de 1974, que ocorreu mais de 10 anos antes. E se eles estivessem tentando se classificar na corrida de Fórmula 3000, que aconteceu antes da Fórmula 1, dos 35 carros da corrida, eles teriam ficado em 33º. Na corrida seguinte, no Canadá, a Life completou a volta 21 segundos pior do que o último colocado, o cara que estava antes deles. Naquele ponto eles entenderam que o motor W12 não dava pé mais, não tinha jeito. A sexta etapa foi no México. Ali eles tinham que se contentar com o W12 por enquanto, porque não tinham o que fazer. O carro saiu dos boxes, antes de completar a primeira volta arriou a bateria. É o quê? O próprio piloto tentou correr nos boxes, pegar uma bateria e trocar, só que os fiscais de pista não permitiram, até porque é um absurdo um piloto correndo para lá e para cá para trocar as coisas. Bom, não faz sentido nenhum, né? Então eles impediram e lá se foi mais um fim de semana e outra vez eles não conseguiram se qualificar nem para o treino. Na França, assim como na corrida anterior no México, o carro não conseguiu nem fazer uma volta cronometrada, já quebrou antes. E para piorar, eles não conseguiram trocar o motor, então tiveram que ficar com o W12 até o final do ano. Em Silverstone, a melhor volta que eles deram ficou 14 segundos atrás do tempo oficial. E para eles isso ainda foi considerado um bom resultado. E claro, depois dessa volta o motor explodiu outra vez. Em Hockenheim, o tempo deles na pré-classificação foi 21 segundos pior do que o último colocado. E só isso, eles não conseguiram fazer melhor que isso. E na corrida seguinte, em Hungaroring, na Hungria, eles não conseguiram fazer um tempo que fosse melhor do que 15 segundos a mais que o último colocado. Eles ficaram 15 segundos atrás do pior de todos. Na real, naquele ponto, a Life só não ficaria em último no grid se alguém tivesse inscrito um carrinho de rolemã. Em Spa-Francorchamps, a zica foi tanta que eles só conseguiram ligar o carro alguns minutos antes de acabar o treino. O carro até saiu e conseguiu completar até as 5 voltas antes do motor explodir de novo. E olha que ali na pré-classificação só tinha 7 carros inscritos. Mesmo que fossem 5, eles não tinham conseguido se classificar. Em Monza, o Bruno Giacomelli conseguiu até dar 2 voltas antes do motor explodir na pré-classificação. Nesse ponto, a Life tentou comprar motores Judge, da empresa Judge. Foi lá na Judge, soltou uma grana e saiu com um motor limpinho, bonitinho e tal. Só que quando eles pegaram o motor Judge e levaram para a sede da Life, eles foram ver que o motor estava todo zoado e tal, até o virabrequim estava travado, cara, não virava. Aí, pô, eles botaram a boca no trombone, né? A Judge, como não queria confusão e tal, ele resolveu trocar o motor para eles. E deu um motor menos ruim, não pode ser chamado de bom, mas deu um outro motor V8 menos ruim para eles. E para colocar esse motor V8 no lugar do W12, a equipe levou cerca de 10 dias, porque era mais um acochambramento. Outra vez eles estavam acochambrando o carro. Na corrida de Estoril, em Portugal, eles constataram que só a troca de motor tirou 80 kg do carro. O problema é que eles só conseguiram terminar corretamente a troca de motor cerca de meia hora antes de acabar o pré-treino. Bom, só tinha meia hora, eles pegaram o carro e botaram na pista, mas aí que tá. Na primeira acelerada na reta, o capô do carro foi pro espaço. E por quê? Porque o motor V8 era mais alto do que o W12. Então, eles cataram o capô e forçaram, empurraram, deram uma retada para o capô encaixar. O capô encaixou daquele jeito, primeira corrente de vento que deu, pegou a água por baixo e voou. E como nada é tão ruim que não possa piorar, os caras ainda tiveram que ir no meio da pista catar o capô, porque eles só tinham aquele. Em Jerez de la Frontera, um mecânico mal conseguiu colocar o carro em cima dos cavaletes. Para ajudar ele, veio mais 2 mecânicos. E eles foram trocar as rodas do carro sem pistola de ar comprimido, para vocês verem o nível da equipe. Nesse grande prêmio, eles conseguiram ir até a pista e completar 2 voltas. E só isso. Pelo jeito, o problema do carro não era só motor. Como os resultados até ali tinham sido medonhos, a Life no final da temporada optou por não ir para o Oriente. Então ela não participou nem do GP da Austrália e nem do GP do Japão. E claro, eles não conseguiram voltar para a Fórmula 1 na temporada de 1991, eles não tiveram condições de voltar. Um dos projetos mais
patéticos e ao mesmo tempo mais curiosos da história da Fórmula 1, durou apenas 14 pré-classificações. Ou seja, eles nunca conseguiram se classificar nem mesmo para um treino oficial. Para fechar a história, para ser um epílogo dessa história dessa equipe, um bando de malucos pegou o carro da equipe que estava na mão de um colecionador e deu um tapa nele, deu uma mexida para conseguir participar com ele do Festival de Goodwood, na Inglaterra, que é aquele festival onde tem os carros de Fórmula 1 antigos. O Life, de forma lenta e soltando fumaça, conseguiu finalizar o trajeto de Goodwood 2 vezes, o que já é bastante. E na verdade, isso aí foi a única coisa que ele conseguiu completar durante toda a sua existência, né? E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Nele eu contei a história de como é que o motor de avião deu origem à pior equipe que já pisou numa pista de Fórmula 1. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um likezinho aí para fortalecer o canal, porque o like é importante. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, porque vai ter muito mais conteúdo legal, sempre tem. E eu vou encerrar por hoje. Não esquece de ativar o sininho. Vou encerrar, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e fui!